Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante, um comentário detalhado sobre o capítulo 12 do livro de Ezequiel. E a questão que ele levanta é poderosa. Com certeza. O que acontece quando uma sociedade fica tão cínica, sabe? Tão saturada de avisos que as palavras simplesmente perdem o seu poder. É uma pergunta incrivelmente atual, né? A fonte que a gente analisou mergulha num momento histórico em que Deus essencialmente instrui o profeta a abandonar os sermões. E virar o quê? E virar um ator de rua, tipo um performer. A mensagem precisava ser encenada para ser sentida. Exatamente. Então a nossa missão aqui é desvendar essa tática. A gente está falando do povo de Judá, exilado na Babilônia. Eles já perderam muito, mas a fonte deixa claro que muitos ainda se agarravam a uma esperança falsa, né? Acreditavam que Jerusalém era indestrutível, que tudo ia voltar ao normal. É nesse caldeirão de negação que entra o profeta Ezequiel, com aquela tarefa nada invejável de dizer, olha gente, não, o pior ainda está por vir. E a fonte sublinha isso. Deus o instrui a usar ações, não palavras, porque o povo é descrito como rebelde. De olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Exato. Ou seja, o canal de comunicação verbal, ele estava quebrado. A mensagem precisava de um novo meio, algo que invadisse a realidade deles de um jeito inegável. Certo, então vamos direto à primeira dessas ações. A fonte descreve como Deus ordena a Ezequiel que faça uma espécie de performance pública. Ele tem que arrumar os pertences, fazer uma bagagem para o exílio. Mas não dentro de casa, né? Esse é o ponto. Não. À vista de todos, durante o dia. O que é genial nisso, e a fonte explora bem, é a psicologia da coisa. Não é um decreto divino gritado de longe. É um ato. Perturbador nisso. Pensa no cenário. A vida segue normal e, de repente, um dos seus vizinhos, um líder religioso, começa a empacotar tudo que tem em silêncio. No meio da rua. Isso gera um burburinho imediato. Claro. Cria uma tensão, uma pergunta silenciosa na cabeça de todo mundo. O que está acontecendo com ele? É o primeiro ato de um drama pensado para capturar a atenção de uma audiência que já tinha desligado os ouvidos. Perfeito. Ele está tornando o conceito abstrato de mais exílio numa cena concreta, pessoal. É isso. E se a ação do dia cria o suspense, a ação da noite transforma tudo num espetáculo chocante e muito, muito específico. E aqui a coisa fica cinematográfica mesmo. A fonte detalha que Ezequiel não sai simplesmente pela porta. À noite, ele cobre o rosto. Como um fugitivo. Exato, como um fugitivo que não quer ser reconhecido e começa a cavar um buraco na parede de adobe da própria casa para escapar pela escuridão. Imagina os vizinhos. Eu fico só imaginando. Num dia ele está fazendo as malas, no outro está demolindo a própria parede. Devem ter pensado que ele enlouqueceu de vez. Provavelmente. E essa estranheza toda era parte da mensagem. Mas o ponto crucial que a nossa fonte destaca é que isso não era uma alegoria genérica sobre fugir. Não. Não. Cada detalhe era um frame, uma cena, de uma profecia específica sobre o destino do rei Zedequias. O último rei de Judá que ainda estava lá em Jerusalém. Exatamente, o último rei. Então a cobertura do rosto, a fuga à noite, o buraco na parede, tudo isso apontava para o rei. Precisamente. E é aqui que a análise da fonte se torna impressionante, ao conectar a performance de Ezequiel com os registros históricos. E o que aconteceu anos depois? Anos mais tarde, quando os exércitos babilônicos finalmente invadiram Jerusalém, o rei Zedequias e seus soldados tentaram uma fuga desesperada. Não me diga. Exatamente como Ezequiel encenou. Durante a noite... É uma precisão impressionante. Mas bateu mesmo nesse nível de detalhe? Como foi que o evento histórico aconteceu? A correspondência é arrepiante, e a fonte faz questão de sublinhar isso. Zedequias foi capturado nas planícies de Jericó, e o cumprimento da profecia fica ainda mais sombrio. Como assim? Diante dele, os babilônios executaram seus filhos. E então, como um ato final de crueldade simbólica,
furaram os olhos dele. Nossa, O homem que tentou escapar sem ser visto na escuridão foi condenado a uma escuridão perpétua. a parte dos olhos é de arrepiar, o simbolismo é brutal. A profecia de Ezequiel, então, não foi só sobre o ato da fuga, Não, de jeito nenhum. foi sobre a consequência humilhante e trágica dela. Exatamente. A performance de Ezequiel não foi só um spoiler dos eventos, foi uma encenação do sentimento de terror, da clandestinidade e do fracasso total da liderança de Judá. Faz sentido. A fonte argumenta que essa precisão detalhada servia a um propósito: validar a mensagem de Ezequiel de forma irrefutável quando tudo acontecesse. Era um eu avisei divino, mas encenado anos antes. Essa profecia sobre o rei é incrivelmente específica, pessoal. Mas e o povo que ficou para trás em Jerusalém? A fonte diz algo sobre a mensagem para eles? Porque afinal nem todos eram líderes. Sim, e isso nos leva direto à segunda ação simbólica. Se a primeira foi sobre a queda da monarquia, a segunda foi sobre a experiência do cidadão comum. E qual foi? Deus ordena a Ezequiel: coma o seu pão tremendo e beba sua água com ansiedade e pavor. Mais uma vez, uma performance pública. Ele não está apenas comendo, ele está representando um estado de espírito. Exatamente. É a encenação do estresse pós-traumático, antes mesmo do trauma acontecer. Simbolizava a vida sobre o cerco babilônico. A fonte contextualiza isso como uma representação da fome, da escassez e principalmente do medo constante que tomaria conta dos habitantes de Jerusalém. A imagem é de alguém que não consegue fazer a coisa mais básica, que é se alimentar, sem sentir que a qualquer momento a porta pode ser arrombada. É a perda total da paz e da segurança. Total. E o texto é duro, né? Prevendo morte por espada, fome e peste para a maioria. Mas a fonte aponta um detalhe que me pareceu crucial. Um pequeno grupo iria sobreviver. Um remanescente. Sim. Só que eles não seriam poupados por serem melhores que os outros, certo? Tinha um propósito para essa sobrevivência. Esse é um ponto teológico central que a fonte explora. A sobrevivência deles não era um prêmio, era uma missão. Uma missão. Uma missão. Eles seriam espalhados entre as nações para servirem como testemunhas vivas. A função deles era contar a história, confessar publicamente: olha, isto não aconteceu porque o nosso Deus é fraco. Ou porque os deuses da Babilônia são mais fortes. Exato. Isto aconteceu como juízo divino por causa da nossa própria infidelidade. Ou seja, a sobrevivência deles era, na verdade, a última etapa da mensagem. Eles eram a prova viva ambulante de que Deus é justo. Perfeitamente colocado. O propósito do juízo não era só a destruição, era a revelação. Através da confissão dos sobreviventes, as outras nações entenderiam a santidade e a justiça do Deus de Israel. A tragédia de Jerusalém se torna uma lição para o mundo. Exato. Os sobreviventes eram a memória viva e a explicação teológica do desastre. Certo. Então temos essas duas performances poderosas, repletas de significado. Uma para a liderança, outra para o povo. A essa altura, com tanta encenação dramática, seria de se esperar alguma reação, né? Alguma mudança. Seria o esperado. Mas a fonte é clara. A resposta geral foi de incredulidade. O que me parece fascinante é como a fonte disseca as duas formas diferentes que essa incredulidade assumia. Sim, não era um bloco monolítico de negação. Eram duas posturas psicológicas bem distintas. A primeira era a do cinismo puro, Esse eu quero ver. resumida num provérbio popular que eles repetiam: os dias passam e nenhuma visão se cumpre. É o equivalente antigo de revirar os olhos e dizer, já ouvi essa história antes. Exatamente isso. Eles estavam dessensibilizados por tantos avisos que, para eles, profecia era só ruído de fundo. É a incredulidade que descarta a mensagem por completo. Isso é só alarmismo, nada vai acontecer de verdade. Uma atitude que talvez a gente reconheça hoje em dia em relação a certos avisos. Sem dúvida. Mas a segunda atitude era mais sutil e talvez até mais perigosa. Qual era? Havia outro grupo que, segundo a fonte, não negava necessariamente a veracidade da profecia. Eles até podiam admitir, sim, Ezequiel provavelmente está falando a verdade. O problema era o que vinha depois. O mas. O mas. Mas isso é para um futuro distante. Não é para nós, não é para agora. A procrastinação da responsabilidade. Isso pode ser um problema, mas
Para os meus filhos ou netos, eu não preciso me preocupar com isso hoje. Isso. Eles aceitavam a mensagem, mas removiam a sua urgência, o que, na prática, dá no mesmo, né? Totalmente. É uma forma muito eficaz de autossabotagem. Ao empurrar a consequência para um horizonte distante, eles se davam permissão para não fazer nada no presente. E o resultado prático, tanto do cinismo, que nega tudo, quanto da procrastinação, que adia tudo, era o mesmo: inação. Inação. Ninguém se arrependia, ninguém mudava de rumo. E qual é a resposta divina a essas duas desculpas, segundo a fonte? A resposta é um golpe demolidor em ambas as atitudes. Deus declara, através de Ezequiel, que o tempo da paciência acabou. Chega de conversa. Exato. Ele diz que o provérbio cínico será silenciado e que as suas palavras se cumprirão sem demora. A palavra-chave aqui é iminência. Iminência. A mensagem era: o futuro distante que vocês imaginaram é agora. O tempo de espera terminou. Isso confrontava tanto o cético, que achava que nunca aconteceria, quanto o procrastinador, que achava que ia demorar muito. E a fonte ainda conecta isso com outro fator importante no ambiente, né? Os falsos profetas. Sim, um ponto crucial. Parte do motivo pelo qual o povo se sentia tão confortável nessas atitudes era porque tinham outros líderes espirituais dizendo exatamente o que eles queriam ouvir. Paz, segurança, tá tudo bem. Em breve voltaremos para casa. Eles criavam uma bolha de otimismo tóxico que validava a negação do povo. Então o cumprimento rápido e brutal da profecia de Ezequiel não serviria só como juízo, mas também como um teste de credibilidade. Exatamente. A realidade dos fatos iria desmascarar as mentiras. Serviria para mostrar quem falava em nome de Deus e quem falava só para agradar a opinião pública e manter o seu status. Ou seja, a invasão babilônica não seria apenas um evento militar. Não, seria um evento que revelaria a verdade, confirmando a mensagem de Ezequiel e expondo a falência completa dos profetas da paz. No fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Fizemos uma viagem por um capítulo denso, vimos Deus recorrendo a uma espécie de marketing de guerrilha profético, Gostei do termo. usando performances para chocar uma audiência apática, vimos a precisão assustadora da profecia sobre a queda de um rei, e mergulhamos na psicologia da negação, nas duas maneiras que as pessoas usam para ignorar avisos urgentes. Se a gente olhar o quadro geral, o que esta fonte sobre Ezequiel 12 nos mostra de forma brilhante é essa tensão eterna entre a clareza de um aviso e a teimosia humana em ignorá-lo. A grande sacada aqui não é só que Deus julga, mas que Deus entende a psicologia de uma audiência distraída e cínica. Ele muda o método de comunicação quando o antigo já não funciona. Faz todo sentido. A mensagem central é que a realidade ela não se importa com a nossa opinião sobre ela. Ignorar um aviso, seja por zombaria ou por adiamento, não impede a chegada das consequências. Isso nos deixa com uma reflexão final, que a própria fonte parece sugerir. Diante das mensagens e dos avisos importantes que recebemos hoje, seja na vida pessoal, na sociedade, em qualquer área, qual dessas duas atitudes é mais comum em nós? Boa pergunta. Será que a gente tende mais para o provérbio cínico do nada vai acontecer, descartando os avisos como alarmismo, ou será que somos mais sutis, adotando a postura da procrastinação ao dizer, sim, isso é verdade, mas é um problema para o futuro, não para mim, não para agora? É a pergunta de $1 milhão. E a resposta provavelmente nos diz muito sobre o futuro que estamos construindo. Uma pergunta que permanece tão relevante hoje como era nos dias de Ezequiel. Que Deus abençoe todos os ouvintes.